Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula, que nós vamos falar sobre o gráfico de candles. Mas antes de falar sobre ele, eu preciso que você consiga entender um conceito. Imagine que você vai fazer um curso para aprender a linguagem de sinais, tá? Você já deve ter visto em algum momento na televisão alguma pessoa fazendo a comunicação com as outras pessoas através dessa língua, né? A língua brasileira de sinais, a Libras, tá? Então você pode deduzir alguma coisa em relação às palavras que estão sendo ditas e a gesticulação que é feita com as mãos, os sinais que são feitos com as mãos associados também com a expressão facial. Mas como isso não faz parte da rotina diária das pessoas, é muito comum que a grande maioria das pessoas não consigam traduzir, não consigam interpretar, não consigam dar um significado para o conjunto de gestos que são feitos por aquela pessoa. E da mesma forma acontece quando você ingressa no mercado financeiro e você vê uma outra linguagem que vai trazer os significados de como que os preços evoluem para cima ou para baixo através de alguns tipos diferentes de representações gráficas. E o tipo de representação gráfica mais comum e mais utilizado no mundo inteiro feito através de uma metodologia japonesa que acabou ganhando um nome em inglês, que é o gráfico de candles. Candle é uma palavra em inglês que em português significa vela. E é exatamente por isso que esse gráfico recebeu esse nome, porque o corpo de um candle, de uma vela, parece realmente com uma vela. Só que, conforme nós estamos vendo aqui, nós temos diferentes tamanhos de vela. E aí a gente tem que entender que cada uma dessas velas ela vai trazer para a gente um conjunto de significados. E você precisa aprender inicialmente um conjunto de significados de forma isolada, para que você entenda o que é que está acontecendo com essas, esses símbolos, e depois você precisa aprender a ler o conjunto, né, de sequência de velas, o que é que isso está querendo dizer para você. Qual é a probabilidade maior desse preço subir? Qual é a maior probabilidade desse preço descer? Então, a gente vai com calma, utilizando esse pedacinho do gráfico por enquanto, para que você possa entender, para que você possa compreender aí o que cada uma dessas velas está nos dizendo, certo? E existe um tipo de vela que eu quero começar, que é esse tipo de vela aqui. Gostaria que você prestasse atenção aqui nesse tipo de vela. Deixa eu destacar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para você. Vou trazer aqui um pouquinho mais para cá e eu vou aumentar o tamanho aqui para ficar bem nítido para você que está assistindo pelo computador, mas que também está assistindo pelo celular, tá? Ou melhor, eu vou pegar, em vez dessa, eu vou pegar essa vela aqui, tá joia? Vou colocar aqui bem no meio da tela. Muito bem. Imagine uma vela normal, tá? Na sua casa. Ela tem uma base, tem um corpo e tem um pavio, certo? Esse é um tipo de vela comum que a gente tem em casa. Esta vela que nós estamos vendo aqui, ela tem um corpo bem fininho. E a gente tem uma parte superior e uma parte inferior. Ela mais parece uma cruz. Se eu conseguisse apagar todas as outras velas que estão ao lado dela, o que veríamos ou que nós interpretaríamos aqui seria uma cruz ou um sinal de adição, um sinal de mais. Mas o que será que essa vela quer nos dizer no mercado financeiro? Significa que essa vela, ela teve que ter um início e teve também que ter um fim. E entre o início e o fim, houve uma oscilação de preço
para cima e para baixo. Então, quando o corpo da vela ele é muito pequenininho e a gente vê uma oscilação do preço para cima e uma oscilação do preço para baixo, significa que a resultante dessa vela foi uma resultante que acabou não trazendo nenhum poder de decisão de que a próxima vela poderá subir ou poderá descer. Foi uma vela neutra. Existiu aqui uma pequena movimentação para baixo, uma pequena movimentação para cima, e não houve nenhuma expressão, nem para um sentido de valorização ou de desvalorização do preço do ativo. E esse tipo de candle ou de vela tem um nome que se chama doji, tá certo? Que resulta em um significado de neutralidade ou de indecisão de qual vai ser o próximo movimento do mercado, se esse ativo vai valorizar ou se ele vai desvalorizar, tá certo? Então, essa foi a primeira vela, o primeiro candle que se formou. Vamos passar para esse segundo candle aqui. Esse segundo candle, ou essa segunda vela, já é uma vela um pouco mais parecida com aqueles restinhos de vela que nós temos em casa. Sabe quando a luz apaga e fica por horas com a luz apagada e a vela vai queimando e fica só um pedacinho, um toquinho de cera da vela e um paviozinho em cima? É exatamente aqui o que está acontecendo. E a cor branca quer dizer que existiu uma valorização do preço. Ou seja, quando essa vela terminou, iniciou uma outra vela. E ela inicia exatamente na mesma altura do fechamento do corpo anterior, que foi aqui. Está vendo que eles estão dentro da mesma linha? Então, em uma vela branca, o início é sempre aqui embaixo, no mesmo nível em que terminou a vela anterior. E essa vela aqui, ela teve uma valorização do preço, mas teve uma valorização pequena, tá certo? O preço ele até chegou um pouquinho mais acima, que está representado pela ponta desse pavio aqui, e não conseguiu se manter ali em cima, tá? Ele regrediu um pouquinho. Então ele conseguiu chegar até este ponto e desceu até este ponto. Como é que nós ficamos sabendo aqui desses preços? Quando a gente coloca o mouse em cima da vela, aparece esse quadrinho. E ele está dizendo que essa vela abriu aos 134.090 pontos. E se a gente colocar aqui neste candle do lado, a gente vai ver que o fechamento também está lá nos 134.090 pontos, tá certo? Então, o fechamento de uma vela é exatamente a abertura da vela seguinte, tá bom? E essa vela, ela foi evoluindo, ela foi tendo uma oscilação durante o tempo gráfico que você selecionou para fazer a sua operação, e já já eu vou falar um pouquinho disso, e que ele teve uma máxima nos 134.130 pontos. E aí ele regrediu um pouquinho e fez o fechamento nos 134.120 pontos. Ou seja, em relação à máxima de pontos que ele alcançou, ele fechou apenas 10 pontos abaixo. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre esse tempo gráfico. Vocês estão vendo que eu estou aqui no lado esquerdo superior da tela mostrando o ativo que eu estou trabalhando, que é o mini índice, no gráfico de 1 minuto. Então, significa que cada uma dessas velas que vocês estão vendo demorou 1 minuto para ser formada, tá certo? Então, dentro desse período de 1 minuto,
foi o que aconteceu. Esse preço subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu, até que, ao final de um minuto, ele fechou neste ponto dos 134.120. Como você já aprendeu que o fechamento deste candle aqui inicia a abertura de um próximo candle, nós vamos ter, então, a abertura no 134.120. E nós vemos que este candle ele não tem pavio, mas ele tem aqui um, um pouquinho de um pavio embaixo dele. E nós dizemos que quando o pavio fica abaixo de um candle branco, que é um candle de valorização do ativo, esse paviozinho para baixo, nós damos o nome de sombra, tá? Exatamente para poder diferenciar de que tracinho que nós estamos falando. Não dá para a gente falar pavio em cima e pavio embaixo, que pode confundir a sua interpretação. Então, nós dizemos que existe um pavio quando ele está acima e uma sombra quando está abaixo. E aqui a gente teve uma pequena sombra, ou seja, assim que o preço abriu, essa vela abriu aqui, o preço desceu um bocadinho aqui para baixo, e a gente pode colocar a mínima no 134.115, sendo que a abertura foi no 134.120, ou seja, ele desceu apenas 5 pontos, e depois ele começou a oscilar durante o período de um minuto, e ele fechou ali no 134.135, tá certo? Então, a gente vê que de um ponto de indecisão existiram dois movimentos sequenciais de valorização do preço, mas uma valorização muito discreta, são velas muito pequenas. Quando veio a vela seguinte, aí a gente já está vendo uma vela preta. E aí o que que nós conseguimos perceber? Que o corpo desta vela, ele também é um corpo muito miudinho, é um corpo muito pequenininho. E que ele tentou subir aqui 5 pontinhos aqui para cima em relação ao preço de abertura, né? Ele abriu no 134.155, a máxima foi no 134.160 e a mínima, que é esta sombra aqui, ficou no 134.130. Ou seja, depois de uma tentativa de valorização, esse preço foi barrado e ele parou, ele fechou, tá? O fechamento foi nessa parte de baixo aqui do corpo do candle. Ele fez o fechamento no 134.145. E aí, quando a gente para olhar um contexto do que está acontecendo aqui, nós saímos de um momento de indecisão, um momento de neutralidade, para duas sequências de velas com um corpo pequeno, mais um corpo maior do que a vela anterior. Então, a gente tem uma possibilidade, uma probabilidade desse preço continuar subindo. Só que nessa terceira vela, esse preço não subiu. Ele diminuiu, mas ele diminuiu de uma maneira muito discreta. Logo, depois de um minuto, veio um próximo candle, que para manter a sequência de maior probabilidade, que é de continuidade de valorização, esse preço ele acabou oscilando um pouquinho para cima e para baixo e acabou fechando acima deste topo desta última vela. E na sequência, a gente vê aqui uma outra vela. Essa vela ela já tem uma característica diferente, né? Ela é um toquinho menor do que essa vela aqui, e menor do que essa vela aqui, e tem um pavio maior. Então, olha só, isso significa que quando o preço abriu aqui embaixo, ao terminar este candle aqui, esse preço ele conseguiu subir até aqui em cima, e depois esse preço ele não conseguiu ter continuidade e ele começou a descer e o fechamento aconteceu neste ponto. Ou seja, quando o preço subiu até aqui, ele começou a perceber que existia uma defesa, né, de interesses vendedores para que o preço não continuasse aumentando e jogou o preço para baixo e encerrou aqui.
Então, nós temos aqui nesse contexto maior uma sequência de alta do preço, tá? E quando essa característica, né, de ter um pavio maior acontece aqui do que um pavio até maior do que o próprio corpo, é muito provável que o próximo candle ele seja um candle que vai trazer uma retração desse preço. Então, aqui no fechamento deste candle, que é nessa parte aqui de cima, se inicia o próximo. E ele teve uma tentativa de continuidade para subir inicialmente. Ele até conseguiu chegar até quase o topo desse candle anterior aqui, mas quando ele chegou na metade aqui do candle, ele recebeu uma impulsão para baixo. E aí ele fez um pequeno paviozinho e o corpo do candle foi maior do que esse candle anterior aqui, fechando para baixo. Logo, já dá para entender que essa tentativa de expansão do preço foi frustrada e que agora uma movimentação de redução do preço começa a acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Quando o box fechou, o candle fechou aqui, ele subiu 5 pontinhos e não teve força e continuou descendo até aqui. E aí aqui ele não conseguiu ter continuidade de venda, né, de diminuição do preço, e aí a sombra, que é um pouquinho maior aqui, empurrou o preço novamente até essa parte onde foi o fechamento, tá? Então, quando nós vemos aqui uma sombra que vai ser quase do tamanho do mesmo corpo do candle, a gente entende que essa descida ela pode ter chegado ao fim. E aí a gente passa para o próximo candle. Olha que interessante. No fechamento desse candle aqui, o preço abre no mesmo preço, ele sobe bastante, mas acaba recebendo também uma pancada aqui para baixo. E aí o preço ele entra novamente numa indecisão e por essa força vendedora, a gente começa a imaginar que o próximo candle também tem uma continuidade vendedora, mas não foi o que aconteceu. Ele acabou abrindo aqui nesse preço, subiu e voltou. No outro, ele também teve a mesma situação. Ora, por 3 vezes ele tenta subir e ele recebe pressões para o preço descer. Logo, o próximo candle, ele também vai acabar tendo uma característica, esse aqui já num sinal de cruz. O preço desce bastante e ao chegar aqui nessa região que coincide com esses fundos anteriores, ele recebe uma impulsão compradora e a gente começa a imaginar que esse preço pode voltar a subir novamente. E não foi o que aconteceu no próximo candle. Nesse próximo candle, o preço ele abre aqui e ele desce bastante, né? E acaba sofrendo no finalzinho desse movimento uma pequena pressão compradora. E ainda assim a gente vê uma possibilidade desse preço continuar caindo. E assim a gente vai analisando. O preço realmente, quando fechou aqui, ele tentou descer, mas aí ele acabou recebendo uma impulsão de valorização do preço que fez com que esse preço fechasse aqui em cima. Então existiu aqui uma defesa. E o próximo candle, ele também acaba trazendo essa impulsão compradora de continuidade. Tentou subir aqui um pouquinho, não continuou, mas fechou acima de todos os outros topos que a gente vê aqui. E isso nos faz entender que o próximo candle tem uma probabilidade maior de subir mais um pouco. Quando ele abriu, ele tentou descer, não teve força suficiente, subiu e fechou um pouquinho mais acima. Então, essa primeira leitura, quando a gente vê candles pequenos com neutralidade, indecisão, são candles que vamos dizer que o mercado não está tendo volume financeiro grande o suficiente para trazer um deslocamento vertical do preço, que é o que nos interessa para ganhar dinheiro, nem para cima nem para baixo.
O deslocamento que nós estamos vendo aqui, ele é um deslocamento horizontal. E em deslocamentos horizontais, o preço ele tende a fazer oscilações para cima e para baixo em relação a uma média do preço. E essa média de preço, quando ela está se deslocando de maneira horizontal, é o que nós vamos chamar de lateralização. E fica muito difícil de a gente conseguir prever se o próximo candle ele vai ser um candle de valorização ou de desvalorização. Logo, se você apertar o botão de compra, você corre um risco maior desse preço descer. Se você apertar o botão de venda, você corre um risco maior desse preço subir, porque não existe definição de mercado, não existe volume financeiro suficiente para trazer o deslocamento vertical do preço. Tudo bem? Então, eu vou encerrar essa primeira aula do gráfico de candles aqui e já já eu vou trazer outra informação a respeito ainda do gráfico de candles, para que essa aula não fique tão longa, tá bom? Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula.